vontade de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas. Amém? Eu quero mandar um abraço para todas as igrejas Boa Semente que estão nos acompanhando, começando por Córdoba, Argentina. Um abraço fuerte a los hermanos de Córdoba, Argentina, de Buena Semilla, que nos acompanham agora mesmo. Deus les bendiga, hermanos, e preparem-se porque Deus hará coisas grandes em nossas vidas. Sua glória haverá de ser derramada, manifestada sobre nós outros em los próximos 21 dias de nossas vidas. Um abraço ao pastor Rafael e através do pastor Rafael, um abraço a todos os irmãos de Córdoba. Também envio saudações ao pastor Hildo e através do pastor Hildo a todos os irmãos da Boa Semente de Luiz Eduardo Magalhães. Um abraço forte ao pastor Leonardo da Boa Semente de Goiânia e a todos os irmãos também da Boa Semente de Goiânia. Um abraço forte ao pastor Cláudio Lobato da Boa Semente de Rio Verde. Ok? E aos amados irmãos desta querida cidade que também está no estado de Goiás. Um abraço também afetuoso ao pastor Robson. Ele já é pastor da Igreja Boa Semente. Ainda falta apenas receber a unção da ordenação pastoral, coisa que virá a seu tempo brevemente. Um abraço ao obreiro Robson, pastor Robson, e através do pastor Robson, a todos os irmãos de Barra do Garças. Abraço carinhoso ao pastor Roberto, de Nova Chavantina, juntamente com todos os irmãos que congregam na Boa Semente de Nova Chavantina. Pastor Darlan também, para você, um afetuoso abraço. E através de você, eu abraço aos irmãos da Boa Semente de Água Boa. Pastor Enio, de Canarana, recebe também o meu abraço e um beijo a todos os irmãos de Canarana. Pastor Welker, de Querência, um abraço para você e um abraço também afetuoso aos irmãos de Querência. E, por último, um abraço ao obreiro Valdemir, de Nova Nazaré, juntamente com os irmãos de Nova Nazaré. O obreiro Valdemir, que é o pastor da Boa Semente de Nova Nazaré. Muito obrigado a todos os irmãos e também quero mandar um abraço ao líder Anderson, e juntamente com o Anderson, aos irmãos do PA de Araguá, que é uma congregação Boa Semente, que muito em breve será uma igreja constituída. Aleluia! Muito bem, nós estamos aqui no primeiro dia do jejum de 21 dias. Nós estamos jejuando para um avivamento pessoal diante de Deus. E nesses dias que nós estamos jejuando, nós, a parte de abdicarmos voluntariamente de alimentos, de alguns alimentos, nós também decidimos abrir mão de navegar ociosamente nas redes sociais. Os irmãos estão fazendo muitos tipos de jejum, mas a nossa questão é que o jejum não é apenas uma dieta, nós não estamos passando fome, nós estamos realmente buscando a glória de Deus através da leitura da sua palavra e através do orar nas línguas do Espírito e buscar o Senhor em cânticos e adoração diante da sua presença. Hoje eu quero compartilhar com você a lição do primeiro dia. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse 12, versículo 10, então ouvi uma voz forte que bradava pelos céus, finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de Deus, ou os acusava diante de Deus. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Pai, eu oro nesta noite para que esta palavra do jejum seja como uma espada de dois gumes para penetrar e dividir juntas e medulas, alma e espírito, e como martelo que despedaça a penha. Toda dureza seja quebrada e desfeita agora em nossas mentes e corações,
E eu oro, ó bendito Espírito Santo, para que enquanto eu ministro esta palavra, o Senhor possa tocar, libertar, restaurar, curar, levantar e edificar a vida dos teus filhos em todos os lugares onde eles estão acompanhando esta palavra, e também que o Senhor opere na vida daqueles que posteriormente receberão esta palavra em suas vidas. Que o poder e a autoridade do nome de Jesus traga derramamento da tua glória sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Quando nós lemos então esta palavra, nós percebemos que nós estamos aqui em meio a dois reinos. A palavra de Deus nos diz que nós fomos encontrados fazendo parte no império das trevas. Mas a palavra diz lá em Colossenses 1,12 que nós fomos feitos idôneos e devemos dar graças ao Pai, porque nós agora fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino da luz. Nós somos agora os herdeiros da luz, somos os filhos amados de Deus, purificados pelo sangue do Cordeiro, e já não mais legalmente fazemos parte do império das trevas, mas agora nós fazemos parte do reino de Deus. E é porque nós estamos neste reino que nós devemos sempre nos lembrar que não fomos comprados com preço de coisas perecíveis, mas fomos redimidos com o precioso sangue de Cristo. Nós fomos tirados da nossa maneira vã de viver, diz a palavra de Deus, em 1 de Pedro 1, 18 e 19, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro santo, sem mancha, nem ruga e nem coisa semelhante. Foi este o sangue que nos comprou. E o texto que lemos de Apocalipse, o nosso primeiro texto da noite, nos mostra que nós de fato vencemos a Satanás é pelo sangue do Cordeiro. A nossa salvação não foi efetuada por alguma boa obra que nós fizemos. A nossa salvação foi comprada pelo sangue de Cristo e nos foi oferecida gratuitamente pela graça de Deus. Não foi por obras, mas foi dom de Deus. E nós a recebemos pela fé no nome de Jesus. Portanto, agora que nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino da luz, nós devemos vestir-nos cada dia de luz, porque o nosso Deus está vestido de luz. O Salmo 104 diz que o Senhor está vestido de luz, como de um manto. E é assim que nós também precisamos vestir-nos dia a dia da nossa vida. Agora, há um fator que precisamos levar em consideração, porque apesar de que o nosso espírito está ressuscitado e juntamente se assentou com Cristo nos lugares celestiais, a Bíblia diz em Efésios 2,6 que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e Cristo nos fez assentar consigo nas esferas celestiais, bem acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, nós agora estamos com Cristo, sentados no trono e fazemos parte do reino da luz. Não obstante que esta é uma verdade absoluta, o nosso corpo e a nossa alma ainda caminham sobre a terra. E é nestas partes do nosso ser onde o inimigo atenta para roubar-nos, matar-nos e destruir-nos. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos empunhar as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus para demolir as fortalezas, destruindo os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3, 4 e 5. Portanto, apesar de que estamos sentados com Cristo, enquanto também estamos pisando sobre a terra, Deus requer de nós que empunhemos as armas para destruir as obras do diabo. Não somos chamados à passividade. É uma falácia quando algum pastor, algum líder, bispo ou apóstolo
diz que você é filho de Deus e você não tem que se preocupar de maneira nenhuma com o diabo. Não acredite, isto é um engano. É exatamente isso que o inimigo das nossas almas quer que creiamos. Mas o conselho da palavra de Deus nos mostra que nós devemos vencer o inimigo através do sangue do Cordeiro e da palavra do nosso testemunho. Precisamos primeiro ser lavados pelo sangue, encontrar a pureza e a purificação pelo sangue. E em seguida, porque nós fomos lavados pelo sangue, nós devemos levantar a nossa voz, expulsar o inimigo que tenta acercar-se e dominar-nos, para que nós possamos manter-nos livres, cheios da presença de Deus, para inclusive ajudar aqueles que estão guerreando a vencer também as suas próprias guerras. A palavra de Deus diz que nós devemos, para vencer as trevas, expor as trevas que porventura estejam em nossa vida. No livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, nós somos exortados a confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que sejamos curados ou libertos. Às vezes, quando alguém está sendo dominado repetidamente por um pecado tenaz que assola a sua vida, enquanto este cristão tenta manter segredo e sozinho libertar-se desta opressão maligna, inútil será a sua tentativa de encontrar a liberdade. Só é possível nesses casos encontrar a liberdade quando o cristão, em obediência à palavra de Deus, procura o seu pastor, o seu líder, o seu discipulador, pessoas que Deus autorizou para falar a sua vida e guiá-lo nos caminhos do Senhor. Então, é preciso confessar humildemente as trevas que o dominam. E neste momento que você traz as coisas escuras da sua vida para a luz, o inimigo é vencido e derrotado. É dessa forma que nós mantemos a liberdade. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros e também devemos submeter-nos uns aos outros no temor de Cristo. A independência, o orgulho de andar sozinho e tentar apacentar a si mesmo é um engano do inimigo para trazer derrota na vida de todos aqueles que o intentam. Mas nós somos membros uns dos outros e fomos feitos corpo de Cristo. Por isso, nós não existimos sozinhos. Precisamos dos irmãos que Deus plantou em nossas vidas. É preciso que nós entendamos que assim como Deus está vestido de luz, e nós também, diante do mundo espiritual, devemos estar vestidos de luz, o inimigo habita nas trevas e na escuridão. No livro de Judas, no versículo 6, porque Judas é um só capítulo, a palavra de Deus diz que quando Lúcifer foi expulso do céu, juntamente com os seus anjos, ele recebeu uma sentença de morar e habitar nas trevas eternas. Trevas não significa ausência de luz física. Trevas significa ausência da luz divina. Então o diabo tem direito de morar na escuridão. Ele pode circular livremente em qualquer lugar onde haja trevas, inclusive na mente e no coração de um filho de Deus. Portanto, é você quem deve expor as trevas, arrepender-se dos seus pecados, confessá-los diante de Deus, receber a purificação pelo sangue e expulsar os demônios de sua vida. Precisamos lembrar-nos também que Deus nunca nos liberta dos nossos amigos. Deus somente liberta-nos dos nossos inimigos. É preciso que você, num determinado momento de sua vida, onde você se encontra debaixo da derrota, da acusação do inimigo, da vergonha, é preciso que você se levante com ousadia, com raiva mesmo, com intrepidez contra o diabo, e você passe a odiar o pecado que você tanto tem amado. É necessário que você rejeite a prática deste pecado e você humildemente confesse diante do Senhor o pecado que o tem dominado. E você me pergunta, pastor, mas Deus já não sabe? Deus sabe. Mas é preciso que humildemente você reconheça diante da luz divina que você tem que reconhecer, renunciar, confessar e expulsar. Quando você
age desta forma, o inimigo perde completamente a força de continuar dominando naquela queda que vinha oprimindo e roubando a sua vida. Mas depois de você expulsar, é preciso que você permita que o Espírito Santo assuma e penetre todas as áreas escondidas e escuras que anteriormente dominavam sua vida. É preciso que no seu relacionamento pessoal com o Espírito Santo, você diga para ele: Espírito Santo, eu convido o Senhor a entrar em todos os quartos escuros da minha vida, inclusive naqueles lugares onde eu tenho mantido trancado as 7 chaves, com 7 cadeados. Senhor, eu quero destrancá-los, eu quero abri-los. Jesus disse à igreja do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Ele não estava dizendo isso para ímpios. Ele estava dizendo isso a pessoas cristãs, a uma igreja. E o Senhor ainda hoje continua batendo na porta do nosso coração. Ele quer entrar, Ele quer ocupar todos os espaços. Quando isto acontece, então nós desalojamos o inimigo através de introduzir a presença gloriosa do Espírito Santo. Então não é apenas uma questão de expulsar e deixar a casa vazia. É uma questão de expulsar e convidar o Espírito para encher todas as áreas que antes eram dominadas pelo inimigo. Você é chamado para trazer a manifestação de Deus nos lugares onde você foi plantado pelo Senhor. Quando a Bíblia diz que agora é chegada a salvação e o reino, a Bíblia também coloca, por outro lado, que o inimigo foi lançado na terra. Mas a Bíblia diz que nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Portanto, enquanto você pisa sobre a terra, você precisa fazer a manifestação do reino de Deus acontecer através da sua vida. Você é um canal para trazer o reino de Deus. Pastor, nós vamos trazer completamente o reino de Cristo para a terra? Não. Nós não somos parte daqueles que acreditam que a igreja vai implantar completamente o reino de Cristo na terra. Isso não vai acontecer até o dia que o Senhor volte e pise no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. Ele vai trazer completamente o reino. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, somos o sal da terra e a luz deste mundo. A nós foi dada a incumbência de expulsar demônios, curar os enfermos, pregar o evangelho a toda criatura. E à medida que o Espírito de Deus vem morar e habitar no coração de alguém que nasceu de novo, o reino de Deus está se expandindo sobre a terra. Você foi chamado para fazer expandir o reino. Por isso, você não deve em absoluto permitir que nenhuma escuridão volte a fazer parte de sua vida. É preciso que você ande na luz. É preciso que você se vista do manto de luz como Deus está vestido de luz. E isso não é algo automático, porque você é um cristão. Isto é algo que você pratica cada dia da sua vida. Cada dia, quando você se desperta, é preciso renovar o seu compromisso com Cristo. É preciso tomar uma decisão de seguir o Cordeiro para onde ele for. É preciso tomar a decisão de negar a si mesmo, tomar a cruz e ser um discípulo fiel do Senhor Jesus. Este é o nosso chamado. O arrependimento deve ser para nós um estilo de vida. Todos os dias nós somos chamados a arrepender-nos de más ações, de maus pensamentos, de atitudes equivocadas, de ações que praticamos e desta forma damos lugar ao inimigo. Devemos sempre nos arrependermos quando não formos gentis com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com as nossas ovelhas, com os nossos discípulos, com os funcionários, os colaboradores que trabalham conosco, com as pessoas que passam por nós na rua, no trânsito. Cada vez que nós não expressamos o caráter de Cristo e cada vez que abrimos a boca para falar alguma coisa que não transmite graça, nós entristecemos o Espírito Santo e por esta causa devemos arrepender-nos e pedir a purificação do sangue. É assim que dia a dia nós vencemos o inimigo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que damos. Então esta é a palavra, este é o texto que eu queria compartilhar com você esta noite. E para finalizar, eu quero apenas contar para você que uma mulher budista
respondeu a um pastor que falou para ela sobre o sangue do cordeiro. Ela disse: olha, eu até posso acreditar que uma pessoa muito boa possa dar a sua vida e o seu sangue seja útil para abençoar talvez dezenas ou centenas de pessoas. Mas o sangue de alguém poder abençoar toda a humanidade, isso me parece uma coisa muito estranha e rara. Mas é exatamente isso o que ocorreu. Quando Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário, este sangue é poderoso para lavar a vida de todos os seres humanos em todas as eras da história humana sobre a terra. Hoje mesmo você pode receber completa purificação pelo sangue de Jesus. Hoje mesmo você deve aplicar o sangue sobre feridas, enfermidades no seu corpo. Você pode fazer o seguinte: passe a sua mão no lugar do seu corpo, onde você tem alguma enfermidade, alguma doença. Diga: eu quero passar o sangue de Jesus neste lugar da minha vida. Nós aqui em casa, minha esposa e eu, cada dia que nós acordamos, nós aprendemos e estamos praticando, estamos implementando o hábito. Todos os dias nós então dizemos: eu passo o sangue de Jesus sobre o meu cérebro, sobre os meus olhos, os meus ouvidos, sobre o meu nariz, a minha boca, o meu coração, o meu fígado, os meus pulmões, e assim nós passamos o sangue de Cristo sobre todas as áreas do nosso corpo. O sangue de Cristo cura, o sangue de Cristo liberta-nos das obras do diabo, o sangue de Cristo salva, o sangue de Cristo destrói a bruxaria, o feitiço, o encantamento. Eu me lembro de uma história de uma pessoa que fazia parte do Comando Vermelho e ninguém pode sair do Comando Vermelho. Ele então procurou o chefe lá em São Paulo e disse: olha, eu estou abdicando das minhas funções no Comando Vermelho. E o chefe disse: então, você já sabe o que vai acontecer. Ele deu a volta e saiu para ir embora. Então o seu chefe pegou um revólver para tirar-lhe a vida. No entanto, não pôde fazê-lo, porque quando apontou a arma, aquele homem que antes era um criminoso e que tinha conhecido Jesus Cristo e entregado a sua vida ao Senhor, então foi visto completamente coberto pelo sangue. Ele não foi assassinado. Ele cresceu na vida de Deus e tornou-se um pastor na cidade de São Paulo. É isso que o sangue faz. Ele nos livra da vingança, nos livra das obras do maligno, nos livra do feitiço, do encantamento. Mas lembre-se, nada é automático. Você deve tomar sobre si o sangue, aplicar o sangue no seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, aplicar o sangue no seu coração, na sua mente. Se a sua mente está sendo entenebrecida, se você percebe pensamentos sempre maldosos, pensamentos de vingança, de suicídio, pensamentos de derrota, aplique o sangue de Jesus. Diga com a sua palavra do testemunho: eu quero aplicar o sangue de Cristo para lavar a minha mente, purificar o meu coração e remover toda a obra do maligno na minha vida. Em seguida, levante a sua voz e mande embora toda a ação do diabo, todos os espíritos, e convide o Espírito Santo para encher a sua vida com a sua glória e o seu poder. Amém. Pai, eu oro nessa noite e através da minha oração eu repreendo toda a obra do maligno contra a vida dos meus irmãos que agora mesmo estão me acompanhando. Satanás, em o nome do Senhor Jesus, baseado na vitória que vem pelo sangue e na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu te repreendo agora. Repreendo e expulso todos os espíritos malignos que têm aprisionado, que têm trazido derrota, pecaminosidade, escravidão, angústia, depressão, ira, falta de perdão, rancor, amargura, mentira. Em o nome de Jesus, espíritos malignos, soltem a mente dos filhos de Deus, soltem agora os pensamentos, as emoções, soltem em o nome de Jesus. E Espírito Santo, eu oro para que o Senhor derrame a tua glória sobre a vida daqueles que me assistem e que oram comigo. Ó Senhor Jesus, e aqueles que ainda não creram no Senhor, nesta hora, simplesmente basta que cada um deles convide o Senhor para entrar em seus corações e reconheça que são pecadores
e recebam pela fé a obra que o Senhor operou na cruz do Calvário. Se você fez isso agora, então abra sua boca, confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador e convide o Espírito Santo para morar no seu coração. Até amanhã, o Senhor abençoe a sua vida em o nome de Jesus. Mantenha o jejum de crítica, de murmuração, das redes sociais, mantenha-se lendo as porções da Bíblia cada dia, mantenha-se lendo a lição que compartilhamos cada dia, foque o seu coração, porque a medida da sua fome pela glória de Deus será o nível do derramar da glória sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus.